Falo hoje de Nabuco, assim, com muita emoção. Nabuco fez parte da minha vida como pernambucano. Não existe pernambucano que não se emocione ao falar de Nabuco. Quando jovem, ir a um cinema em Recife significava ir à Praça Joaquim Nabuco, no cinema moderno. Fazer uma roupa na melhor alfaiataria de Pernambuco significava também ir lá na Praça Joaquim Nabuco e fazer um terno na alfaiataria Mônaco. Ainda hoje, o melhor restaurante, o mais tradicional restaurante do Nordeste, de Pernambuco, de Recife, é o restaurante Leite, exatamente na Praça Joaquim Nabuco. Eu também, como jovem, tive a convivência através do meu pai, que era antropólogo e trabalhava exatamente no Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais. Então, Joaquim Nabuco está realmente dentro da alma de todo pernambucano, e eu não poderia, como pernambucano, e com essa cumplicidade com o nome Joaquim Nabuco, deixar de fazer uma homenagem aos que perpetuam a memória de Joaquim Nabuco. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, aguardei com ansiedade, quase adolescente, a chegada dessa sessão de homenagem ao brasileiro, nordestino e pernambucano Joaquim Nabuco. Cidadão pernambucano que sou, senador eleito pela Paraíba, que represento com garra e determinação, trazendo o nome de Cavalcante, herdado do primeiro Filipe, que aqui aportou, trago na alma e no coração o apreço e a idolatria pela liberdade de um bem em si mesmo. Na memória afetiva, tenho incólume os feitos heróicos e nordestinos formidáveis, que romperam grilhões, resistiram a bacamartes e a investida de piratas de todos os mares, que sistematicamente ameaçavam nossa soberania, e viverei sempre, de maneira apaixonada e inteira. Não à toa que Nabuco tenha nascido e forjado a sua personalidade literária no estado de Pernambuco, onde floresciam casas grandes e senzalas, agonia e êxtase, esplendor e miséria. Não por acaso também que ele tenha sido produto de um estado cuja história é rica em movimentos insurrecionistas e literários. Assim senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que na tarde de hoje participo desta homenagem com admiração genuína ao falar desta figura extraordinária que, quase 2 séculos após o seu nascimento, continua a povoar o imaginário coletivo com exemplo de grandeza, paixão e humanidade. Posso ouvir, com os ouvidos da alma, os gritos das senzalas que o indignaram e os sussurros das reuniões abolicionistas, onde sua voz firme e sensível foi a bússola que norteou a travessia para a liberdade. Não falarei da pluralidade da sua atuação como diplomata, escritor ou intelectual, e sim da sua luta intransigente pelo fim da escravidão. Traço o que o distingue de maneira clara em relação à sua geração. Ao contrário de outros políticos ou intelectuais tão brilhantes quanto ele, Nabuco se postou desde muito jovem contra a escravidão e percebeu com muito mais clareza do que a maioria de seus contemporâneos que o regime servil era o grande mal que impedia que o Brasil se transformasse em uma verdadeira nação. Nabuco, nas palavras do sociólogo Francisco Welford, foi, sem dúvida, um homem de extrema generosidade e coragem, que abraçou a mais relevante causa nacional e popular do seu tempo.
é preciso observar ainda que a coragem da postura de Nabuco assume maior dimensão quando observamos que importantes figuras públicas daquele tempo, tal como deputado e escritor José de Alencar, eram favoráveis à escravidão como instituição importante para o desenvolvimento brasileiro. É bastante conhecida, mas sempre merece atenção a passagem de Minha Formação, autobiografia de Nabuco, em que ele descreve o momento em que, ainda criança, descobre como a escravidão envenenava os espíritos do nosso povo. Eis as palavras de Nabuco. Eu estava uma tarde sentado no patamar da escada exterior do engenho da minha madrinha, quando vejo precipitar-se para mim um jovem negro desconhecido, de cerca de 18 anos, o qual se abraçou aos meus pés, suplicando, pelo amor de Deus, que me fizesse comprar por minha madrinha para me servir. Ele vinha porque o senhor dele o castigava. Foi este o traço inesperado que me descobriu a natureza da instituição, com a qual eu viveria até então familiarmente, sem suspeitar a dor que ela ocultava. Essa impressão, gravada no espírito infantil, acompanha-o toda a vida e o leva a concluir que a escravidão permanecerá por muito tempo com a característica nacional do Brasil. Haja vista que se entranhou no espírito do nosso povo de uma maneira duradoura e que a maior das crueldades passou a ser vista de maneira natural. O combate à escravidão era o grande dilema nacional. A grande questão política brasileira não era república ou império. A grande questão, observava com extrema argúcia Nabuco, era o problema a ser enfrentado. E o combate à escravidão não significava apenas o fim do trabalho servil. Tratava-se também da criação de condições sociais que pudessem garantir uma nova sociedade brasileira. Segundo ele, em sua obra O Abolicionista, a liberdade dos escravos, para ser completa, implicava na reforma de todos nós mesmos, do nosso caráter, do nosso patriotismo, do nosso sentimento de responsabilidade cívica. Ainda de acordo com Nabuco, a raça negra é um elemento de considerável importância nacional, estreitamente ligada por afinidades, relações orgânicas à nossa Constituição, parte integrante do povo brasileiro. As palavras de Nabuco, distantes no tempo, mais de 100 anos, permanecem extremamente pertinentes na medida em que a abolição encerrou com o trabalho escravo, mas deixou de realizar a segunda parte da sua missão: inserir no seio da sociedade brasileira aqueles milhões de escravos e depois seus descendentes já libertos, mas que foram mantidos, em boa parte, à margem do desenvolvimento econômico e social brasileiro. A grande obra da abolição ainda se encontra a ser feita. Essa enorme tarefa de transformação social, de inclusão de milhões de indivíduos marginalizados, é a que cabe ao Estado brasileiro hoje. Lembremos Nabuco, referência sempre atual, quando perseguimos o almejado caminho da inclusão e da justiça social. Suas lições, suas ações ainda se mostram válidas para compreender o Brasil e, mais importante, para transformar este país e incluí-lo de maneira definitiva no rol das nações civilizadas. Muito obrigado, senhor presidente.